Bem-vindo ao canal Palavra Viva. Hoje estaremos abordando um tema de grande relevância no cenário atual, no contexto evangélico. E de antemão peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Pergunta que eu tenho a fazer ao nosso irmão Eric é que a promessa redentora, do envio de Cristo à Terra era somente dirigida ao povo judeu ou não? Obrigado a todos pela oportunidade, pela atenção dada a este vídeo e dizer primeiramente que é muito bom ter de novo o nosso irmão Sóstene aqui. E indo para a pergunta, ela é uma pergunta que tem origem muitas vezes na relação de Deus com Abraão, que ele é entendido como o pai dos judeus, o pai do judaísmo, pois da sua descendência veio Isaac, de Isaac foi escolhido Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos, as quais formaram o povo de Deus, por assim dizer, como uma introdução ao assunto. E o texto base, um dos textos bases a isso, que eu gostaria de ler, está em Gênesis capítulo 12, que nós conhecemos como a chamada de Abrão, que diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esse versículo ele é muito importante para entendermos este assunto, uma vez que ele nos dá o esqueleto, o escopo de toda esta mensagem bíblica, é o início de tudo aqui, porque Deus ele escolhe Abraão e faz dele o seu povo. Dele veio Isaac e Jacó como os patriarcas. E o que o próprio Deus disse, que eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como uma aliança feita a estes homens que escolheram ouvir a voz de Deus e são chamados também em Hebreus 11 como os heróis da fé. E Deus ele foi fiel a esta promessa, a única promessa que fez a Abraão, como um Deus fiel, um Deus justo, que ele não mente e nem se arrepende de suas promessas que são fincadas como âncoras. E até o próprio autor de Hebreus, ele vai dizer que Deus, os homens, eles são acostumados a jurarem, fazendo promessas com juramento, e Deus não tinha alguém maior a quem jurar, mas ele jurou por si mesmo, jurou pela sua santidade que não se arrependeria da sua promessa que fez a Abraão. E muitas das vezes isso foi o fato de Deus não ter destruído o povo de Israel no deserto, a promessa que ele fez. E o que nós entendemos aqui é o que o próprio Deus diz na parte B do verso 3 do capítulo 12, que ele diz: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, Deus ele teve o seu plano maravilhoso, seu plano salvífico, a começar dos judeus, dando a lei a eles. E assim como está em Hebreus 10:1, aquela lei prefigurava tudo o que havia de vir, o novo concerto. E assim, é uma promessa que já estava endereçada a todos os povos da terra. Por assim dizer, a promessa ela não ficaria estocada em Abraão, não ficaria estocada no povo que se chama povo da promessa. Ela não ficaria parada como somente um poço estocando águas, mas ela seria uma fonte a jorrar para todas as famílias. Ou seja, assim como o próprio texto diz, que por meio de Abraão, por meio da família de Abraão, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ora, mas se o próprio texto que você abordou, você afirma que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão, que é o patriarca e nosso pai na fé. Então, podemos dizer que a Bíblia está em contradição, porque no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, afirma que
Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ora, com base neste versículo, eu concluo que a obra salvífica e a promessa era direcionada somente ao povo judeu e não aos gentios. Então, neste caso, os gentios seriam o plano B como o plano A, que era a obra salvadora, né? A obra redentora, somente para os judeus. Não deu certo, então vamos levar essa obra salvadora para os povos gentios, que no caso seria o plano B. Você concorda com esse posicionamento? Eu discordo totalmente desse ponto de vista, que percebemos que ele é um ponto de vista muito difundido, muitas vezes em nossas igrejas, e as pessoas muitas vezes se deixam levar por isso. São pessoas que não procuram examinar o contexto, e elas não, que na verdade o contexto que é mal entendido pelo povo de João, ele foi um contexto que ele foi escrito realmente para os judeus, para mostrar que não era somente os judeus que eram participantes desta promessa, mas para mostrar que essa promessa também alcançou até mesmo os povos gentios. Nós percebemos o que nós chamamos de texto áureo, o texto mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, está dito isso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o próprio livro, no capítulo 1, que introduz aí o novo concerto. Ele mostra o novo concerto. Ele não queria dizer, na verdade, que os povos gentios eram um plano B, pois Israel rejeitou, mas ele estava introduzindo, mostrando que todo o plano de Deus, ele mostrava esses dois conceitos. Nós percebemos no capítulo 1, ele vai dizer, porque a lei, ela veio por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Não como uma contradição, o segundo conceito contradizendo o primeiro, mas como a revelação, o cumprimento disso tudo em Cristo. E assim, o cumprimento disso tudo em Cristo trouxe consigo a manifestação de Cristo. Ela veio para salvar também os gentios. E assim, o apóstolo Paulo, ele trata isso em Efésios, ele trata isso como o mistério. Ele vai dizer aqui no capítulo 3 de Efésios, verso 1: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que é para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, e o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que isso era somente um mistério que estava oculto. Ainda não era o tempo de manifestar esse glorioso concerto, que era a saber que os gentios, eles são co-herdeiros também com Israel. Ou seja, a promessa foi feita a Israel, mas eles tinham uns co-herdeiros, aqueles que participariam em coação com eles, em uma conjunção, fazendo assim uma ação conjunta. Eles recebiam e receberiam também da mesma promessa, seriam participantes dessa herança. Ou seja, foi manifestada primeiramente a Israel para que, por meio da sua recusa, como nós temos em Romanos 11, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que, na verdade, o povo de Israel, ele não foi rejeitado para sempre, mas até mesmo a recusa de Israel estava nos desígnios eternos, nos planos eternos de Deus, para que isso fosse uma forma, esse seria o caminho em que a graça de Deus iria andar, para assim a graça de Deus se manifestar salvadora a todos os homens. Ou seja, até mesmo a recusa de Israel, ela não pegou Deus de surpresa, mas Deus, ele já tinha o seu plano, e assim as coisas deveriam andar. E na verdade isso não foi um plano B, mas este era um mistério que estava oculto e em outros séculos não foi entendido, mas foi revelado aos santos apóstolos e profetas. A palavra também diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12, ele diz que os profetas inquiriam e procuravam e indagavam acerca dessa salvação que havia de se manifestar.
indagando se essa mensagem seria para os seus dias ou seriam para frente. E essas coisas, até mesmo os anjos, eles atentavam, eles procuravam entender, eles procuravam pesquisar. Ou seja, homens sábios, muitas pessoas inquiriram e indagaram acerca dessa maravilhosa sabedoria. A saber, esse mistério que esteve oculto aos filhos dos homens, mas que Deus manifestou com a aparição de Cristo. Cristo se manifestou e assim os gentios foram manifestados como co-herdeiro, ou seja, como também participantes da graça de Deus. Ora, mas se o próprio Paulo afirma isso, lá em Romanos, ele nos diz que nós fomos enxertados na oliveira. Ora, se somos enxertados, não fazemos parte do plano, mas como os principais, vamos dizer assim, os principais personagens que faziam parte deste plano, eles rejeitaram o seu Salvador. Então, a partir daquele momento, os gentios foram enxertados na oliveira, que no caso seria Deus com a sua obra salvadora. Então, neste caso, Paulo está em contradição? O seu posicionamento é coerente? Se sim, por quê? Me prove, comprove. Sim, ele é coerente, porque no próprio capítulo, no próprio livro, ele vai mostrar a todas as pessoas. Se nós entendemos o contexto de Romanos, capítulo 1, ele mostra o evangelho como a salvação de todos, tanto do judeu quanto do grego. Ele vai dizer que é no evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé, o verso 17. Ele mostra do verso 18 ao 32 do capítulo 1, todos os gentios, todos os homens que não são participantes da lei, que não receberam o conserto, o antigo conserto, todos debaixo do pecado. No capítulo 2 ele vai mostrar que os judeus eles se ensoberbeceram por conta desta lei. Ou seja, no capítulo 1 ele bota judeus, e no capítulo 2 ele bota, no capítulo 1 ele bota gentios, perdão, e no capítulo 2 ele coloca judeus debaixo do pecado. No capítulo 3 ele bota judeus e gentios debaixo do pecado. No capítulo 4 ele mostra que Abraão e Davi, que são os principais personagens e são como se fossem exemplos para o povo de Israel, eles não tiveram a sua justiça pela lei, mas pela fé. Capítulo 5 ele mostra a justificação, o capítulo 6 ele mostra a santificação, o capítulo 7 ele mostra a impossibilidade do homem de se achegar a Deus, o capítulo 8 ele mostra as maravilhosas promessas e o nosso livramento da condenação. E o capítulo 10 ele mostra que o capítulo 9 e 10 ele mostra coisas interessantes. E ele diz aqui que de Israel são os concertos. De Israel é a adoção de filho, a glória, a lei, o culto, as promessas, os pais e até mesmo Cristo é deles. Ou seja, Paulo ele mostra eles como a oliveira, como aqueles que têm um maior direito, que receberam primeiramente a promessa e têm uma maior honra. E ele mostra isso a nós, gentios, para que nós não venhamos, de certa forma, ter uma posição soberba. Esse é o propósito do capítulo, respondendo a pergunta, indo ao ponto. Que, na verdade, o propósito dessa oliveira e mostrar que nós somos enxertados é mostrar que nós não podemos nos ensoberbecer, mas nós precisamos somente crer e estar em Cristo pela fé, porque se até nós fomos enxertados, ou seja, entra a parte também, a doutrina da adoção, assim como está em Efésios 1, em Romanos capítulo 8 também, que é a adoção de filhos, ou seja, Deus, na Bíblia, ele tem tipos de filhos, que chama de filhos. Ele tem os anjos como filhos de criação, lá em Jó são chamados de filhos de Deus. Nós podemos entender que são filhos, eles têm uma relação com Deus porque foram criados, são criaturas de Deus. E Jesus, ele é um filho de geração, como eternamente gerado, e um filho não criado. Os judeus, eles são filhos por eleição, porque eles foram eleitos para que por meio dele fossem abençoadas todas as famílias da terra. E nós somos filhos por adoção, porque Deus escolheu que nós fôssemos desta forma. Ele escolheu que a nossa posição fosse essa, como se fôssemos enxertados. Ou seja, a nossa visão, a nossa compreensão humana, muitas vezes nos faz entender, às vezes não quer nos obrigar a entender que nós somos somente um plano B. Mas na verdade tudo isso, como eu já disse no começo, era um caminho
ao qual o plano salvífico de Deus iria tomar rumos diferentes, mas tudo isso planejado, ou seja, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que, digo pois porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, nós precisamos a cada dia entender que Deus ele foi misericordioso conosco, e é isso que Paulo quer dizer. Deus ele teve misericórdia de nós, porque Deus usou essa recusa de Israel ao Messias, que não foi uma coisa, muitas das vezes, que Deus obrigou eles a rejeitar, mas eles rejeitaram pelo seu bel prazer. Eles acreditavam que o Messias viria para os libertar da geração herodiana, e Cristo veio pobre para salvar primeiramente a sua alma, e eles não entenderam isso. Só situando, e nós precisamos entender que Deus usou isso, a recusa dos judeus às promessas, ao Messias, ele usou isso para que nós pudéssemos ser salvos, ou seja, isso é misericórdia. E ele vai mostrar no mesmo capítulo, capítulo 11, ele vai dizer: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, e no verso 2 ele vai dizer: não te glorie contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nós não podemos excluir por conta disso os judeus, mas nós precisamos ter de certa forma em estima, nós precisamos respeitá-los, porque por meio deles é que veio o Messias. E Deus ainda operará salvação em suas vidas. Por isso nós não podemos ter uma postura de soberba, mas uma postura de fé, e respeitá-los e os ter em estima, porque por meio da sua queda, Deus usou a sua queda para que nós recebêssemos essa riqueza incalculável, de valor incalculável. E quanto mais a sua plenitude, trará muito mais bênçãos a nós. Então podemos concluir que tanto os judeus como os gentios fazem parte de um mesmo plano, vindo da parte de Deus, tendo em vista que Ele é onisciente, onipotente e onipresente? Sim, nós podemos concluir isso, que na verdade tudo isto foi um plano de Deus. Até mesmo nós podemos ver isso no início da salvação ainda, quando ainda isso nem havia sido manifestado, esse mistério dos judeus e dos gentios ainda não havia sido manifestado no próprio Jardim do Éden. Deus, ele não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, mas ele já tinha, ele deu o livre-arbítrio, eles eram perfeitos e eles fizeram um mau uso do seu livre-arbítrio, pecaram, se afastaram de Deus, mas Deus já tinha aí o plano salvífico, que ele diz que da semente da mulher sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, que traria salvação aos homens, que restituiria os homens à presença de Deus, que traria regeneração a todos os homens. E o apóstolo Paulo, ele conclui em outras cartas, ele vai dizer que havia um muro de separação que separava os dois, ou seja, os judeus acreditavam que os gentios não podia haver salvação para eles, mas Deus enviou a Cristo, e ele vai dizer aqui no verso 13, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, que é bem interessante o que ele diz, que os que estavam perto e os que estavam longe, nós estávamos longe. O verso 12 ele diz que nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. O povo de Israel estava perto, mas não chegou. Oséias, Romano, vai dizer que Israel procurava, e quem procurava não encontrou, e quem não procurava encontrou a Deus. Ou seja, esse foi o plano de Deus.
Então Cristo evangelizou a paz a todos e fez os dois um só povo, ou seja, os dois têm direito, têm acesso ao Pai por Cristo, tanto judeus como gentios, e são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o qual Cristo é a principal pedra de esquina. Então, finalizamos com a seguinte conclusão, que tanto judeu como gentil, como já foi afirmado, fazem parte de um mesmo plano, da obra redentora, salvífica, da parte de Deus, concedida à humanidade por intermédio de seu Filho amado Jesus Cristo. E para melhor situar os irmãos sobre o versículo, ou os versículos que foram abordados pelo irmão Érico, eles se encontram no livro de Efésios, capítulo 2, verso 13 em diante. Então fiquem na paz, e se os irmãos ou os ouvintes gostaram deste estilo de vídeo, forma de debate, de questionamentos, você deixe seu comentário aí se você gostou ou não, e se quer algum outro vídeo abordando algum outro tema nesse estilo aqui de debate, você também pode deixar descrito lá nos comentários, e assim estaremos respondendo vocês o mais breve possível e estaremos abordando os temas propostos por vocês.